Bem-vindo a mais um Pergunte ao Viana. Na aula de hoje, a gente vai continuar a nossa discussão sobre efeito fotoelétrico. No último episódio, a gente viu a pesquisa de Leonard a respeito do que seria a iluminação de uma placa com uma ampola cheia de gás rarefeito. Ele chegou em várias conclusões, mas isso criou muitas dúvidas que ele não teve como resolver utilizando os paradigmas da física da época, da física clássica. Então, vamos relembrar? Então, o que era esse efeito fotoelétrico? Basicamente, o que Leonard fez foi iluminar uma placa metálica, remover elétrons dessa placa e, com uma fonte de tensão, acelerar esses elétrons e medir essa quantidade de elétrons que foi arrancada na forma de uma intensidade de corrente. Ele chega em várias perguntas, né? Primeiro, ele tem uma iluminação fraca, uma iluminação forte, ele achava que isso era uma energia chegando e que ele ia acelerar o meu elétron, só que para ele tanto fazia, né? Quer dizer, para o experimento não tinha a menor diferença de ser uma luz de intensidade mais fraca ou mais forte, que o tempo de chegada na outra placa era igual. Isso não funcionava para a física clássica, porque eles achavam que quando o elétron tinha uma luz forte, ele ia ter mais energia, velocidade maior, chegaria mais rápido. Não dava conta. Depois, frequência de corte. Como é que é isso, professor, de frequência de corte? Luz, a cor da luz. Então, ele via que a cor da luz afetava o experimento. Então, afetava tanto a cor numa determinada placa, como se eu trocasse de metal também afetava. Então, dependendo do metal e dependendo da cor, eu não conseguia fazer o experimento acontecer. Então, ele não entendia por que essa frequência de corte chamada, né, a partir do qual uma luz funciona ou não. Então, por exemplo, não funciona para o vermelho, mas funciona para o violeta. Troquei de metal. Funciona para o azul, mas antes não funcionava. Então, dependendo do metal, dependendo da coisa que eu tenho, a cor vai afetar o meu resultado. Não se sabia por quê. Então, era o meu terceiro aí problema, né? E o quarto e último problema, né? O metal importa, a frequência de corte importa. E o quarto e último é o potencial elétrico de corte. Então, tanto para a luz forte quanto para a luz fraca, eu teria o mesmo potencial de brecar os elétrons. Então, meus elétrons estão sendo acelerados para o outro lado. Eles achavam que com luz fraca era um potencial e com luz forte, como ela vai ter mais energia, seria outro potencial, mas não, é o mesmo. E isso daí não dá para se entender na época. Quem vai resolver esse problema é o Einstein aqui do lado, tá? E ele vai se utilizar do trabalho de um cientista na época que era o Max Planck, que é esse rapaz aqui bem apessoado do lado de cá. Então, temos aí o Einstein famoso, né? E o Max Planck. Max Planck estava trabalhando com radiação de corpo negro, né? Então, era a radiação que você pode imaginar da emissão de um corpo, né? Com um buraco numa cavidade, e você emite energia lá para dentro e vê o que sai de lá de dentro, tá? Então, eles chamavam isso de corpo negro. Eles estavam tentando resolver a temperatura, né, a medida de temperatura a partir da frequência de emissão de um corpo, né? Então eu aqueço um corpo, ele emite uma certa frequência, uma onda eletromagnética, e eu capto essa onda eletromagnética e meço a temperatura daquilo. Mas não estava dando muito certo, as teorias da época não davam conta. A teoria de Rayleigh-Jeans funcionava bem para o infravermelho, mas quando chegava perto do visível não dava certo, e a lei de Will era uma outra teoria matemática da época para explicar a luz, mas também para frequências muito altas, acima do ultravioleta, ela funcionava bem. Abaixo, perto do visível, não funcionava. O que o Max Planck faz é tentar resolver matematicamente isso. Ele vai criar uma matemática para obter essa linha aqui no caso. Tá? Então, isso que o Max Planck vai fazer. Essa teoria do Max Planck leva em consideração, aí no caso, a seguinte coisa. Na época, classicamente, a energia, como se fosse uma bolinha numa rampa, poderia estar em qualquer posição. Então, de acordo com a energia potencial, eu posso pensar que cada altura é uma energia, então todas as energias são possíveis. Eu tenho um espectro contínuo de energia. Para fazer aquela linha, ele cria matematicamente uma equação, que é essa daqui. Essa equação, ela casa naquela linha, do jeito que ele quer.
Mas para isso tem um problema que aparece aqui. Eu não vou entrar nessa fórmula, eu não vou explicar isso agora, isso fica para uma próxima vez, mas a ideia básica para ele resolver isso é deixar de ter uma coisa contínua e ter uma coisa que a gente chama de discreta. Então, a física, aí no caso, ela passa a ter quantidades de energia possíveis e quantidades de energia não possíveis. Então, essa bolinha, por exemplo, ela pode estar ou nesse degrau, ou nesse degrau, ou nesse degrau. Então, ela tem um valor que ela pode ocupar. Os intermediários, ela não consegue ocupar. Então, esse degrau aqui, ó, essa energia que está fora do degrau, não seria possível. Ela teria que estar em cima do degrau, tá? Então, ele quantiza a luz. Você fala assim, tá, mas não entendi. Vamos pensar em energia. Pensa em um saco de açúcar de 1 quilo. Fica a uns 2 metros de distância, pede para alguém pegar esse saco de açúcar e despejar em cima da mesa. Você olha para o saco de açúcar. Você vê uma montanha branca. Você está a 2 metros, 2 metros e meio de distância. Você vê uma montanha branca, ali no caso, que é o açúcar. Para você, a 2 metros de distância, é uma montanha branca. Aí você vai chegando mais perto, mais perto, mais perto. Eu estou indo para o universo do muito pequeno. Quanto mais perto eu chego, eu começo a perceber que, na verdade, aquela montanha de açúcar, ela é formada por pequenas partículas de açúcar. Num mundo ideal, eu vou imaginar que cada partículazinha dessa de açúcar é um pacotinho de energia bem definido. Então, eu posso ter 1 grão de açúcar, 2, 3, 4, mas eu não posso ter meio. Ah, professor, mas se você quebrar? Não, eu não posso quebrar. Na ideia que o Planck criou, eu não posso quebrar o grãozinho de açúcar. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 4. Eu posso ter 1 bilhão, mas eu só posso ter quantidades inteiras do meu menor grão de açúcar. Bom, a energia agora é discreta. Antes era contínua. Como é que isso vai impactar a minha teoria? Eu tenho valores de energia possíveis e valores de energia que são impossíveis. O meu pacote de energia, ele vale H, que é a constante de Planck, ele vai determinar matematicamente essa constante. Ele não tinha um experimento que pudesse determinar isso na época. Lembra que ele está ajustando aquela curva, matematicamente. Mas ele chega numa coisa interessante. Ele é o primeiro cara que fala assim, olha, a frequência aqui na luz é a cor, que equivale à energia. Isso faz acender uma lâmpada na cabeça do Einstein. Alguém falou pela primeira vez que energia e frequência luminosa estão juntas. Planck calcula essa constante, tá? 6,63 10 a menos 34 joules segundo. E aí, no caso, se eu lembrar que a frequência, a velocidade da luz sobre lambda, eu chego numa outra constante, que é essa daqui, que de vez em quando a gente usa. Eu vou trabalhar bastante com isso daqui hoje, os pacotes de energia. Então, vamos falar de quem vai dar a solução para o efeito fotoelétrico. Esse aqui, ó, é o Planck depois da física quântica. Esse é o Planck antes da física quântica. A física quântica tem uma estragadinha no Planck, ou não? Energia quantizada. Vamos ver isso? Os postulados de Einstein. É com isso que a gente vai trabalhar. Então, ó, o que Einstein fala? 3 postulados. Primeiro postulado dele, não somente as trocas entre radiação e matéria seriam quantizadas. Essa é a ideia do Planck. O que ele propõe? A luz é quantizada. Então, essa é uma proposta do Einstein. Tá? Funciona do mesmo jeito a quantização da luz. Então, a luz seria como se fosse uma chuva de partículas, que na época ele batizou de quantum. Atualmente a gente usa de fóton como sendo o pacotinho de energia, vamos dizer assim, né? Então, aqui no caso, imagina aqui
né? Eu tenho uma lâmpada emitindo uma certa luz e cada grãozinho, vamos dizer, né? Cada pacotinho de energia é um quantum de luz. O conjunto de quantum é batizado de quanta, então é o plural, aí no caso. A segunda coisa, ele fala assim, ó, quando um fóton encontra um elétron, ele transmite a energia na base do tudo ou nada. Ou ele transmite ou ele não transmite. Então não dá para ser assim, vou transmitir, transmito uma parte, ou ele vai transmitir ou ele não vai transmitir, não tem essa de mais ou menos, tá bom? Ele transfere toda a sua energia do elétron para o elétron. Então, se o fóton não tem energia suficiente, ele não arranca o elétron do metal. Agora, a interação é feita somente em pares, ou seja, eu não posso ter dois fótons ativando um elétron. A interação é 1 para 1. Um fóton ativa um elétron. Então, se ele tem energia suficiente, ele arranca o meu elétron, que vai ser chamado de fotoelétron. Tá? É o elétron ejetado ou o fotoelétron. Fotoelétron significa que foi um elétron ativado por um fóton de luz. Resumindo, a gente pode dizer que a energia luminosa é quantizada e cada pacote é HF, então a energia depende da frequência. A interação é na base do tudo ou nada, então o HF vai inteiro para o elétron. E a interação sempre é um fóton para um elétron, tá? Então a interação é 1 para 1, a interação é em pares. Como isso resolve o meu problema? Então é o que a gente vai ver agora. Eu tenho os postulados que estão aí, os 3. Então, para os postulados, o que ele fala? Né? Lembra lá dos problemas do Leonard. O primeiro problema era a coisa do tempo, né? Então, ele iluminava com uma luz mais fraca, com uma luz mais forte, mas independente se era fraca ou forte a intensidade, o tempo que o elétron levava para chegar do outro lado era igual. Por que isso resolve? Porque basta um fóton para que eu consiga ativar um elétron. Então, o fóton de luz chega, se ele tiver com a energia certa, com a frequência certa, ele ativa o elétron. E o elétron chega do outro lado. Então, não dá diferença de tempo mesmo. Porque eu não preciso ficar carregando o meu elétron. Isso é clássica, né? Eu não preciso ficar carregando o meu elétron de energia para que ele chegue do outro lado. Chegou a energia certa, ele saiu. Depois, lembra? A física clássica não sabe por que dá diferença nas frequências. A física quântica já sabe. Porque cada frequência é uma energia. Então, frequências próximas ao violeta são mais intensas, são maiores. É como se meu pacote de energia fosse grande. Próximas do vermelho, eu estou diminuindo o meu pacotinho de energia. Então, ele não consegue ativar muito bem as coisas. O violeta consegue. Então, lembra? O vermelho, energia mais baixa, não ativa. O violeta, energia mais alta, ativa. E aqui eu explico o metal. Como assim, professor? Eu explico por que eu tenho aquela frequência de corte. Por que eu vou ter a frequência de corte como sendo a função trabalho dividida pela constante de Planck? Por que isso vai acontecer? Porque cada metal tem uma estrutura e prende mais ou menos o meu elétron. Então, sabendo que metal eu tenho ali, eu sei que frequência eu preciso ter para liberar. E isso atualmente, inclusive, é tabelado, né? Isso daqui está em elétron volt, né? Cada 1 elétron volt equivale a 1,6, 10 a menos 19 joules. Mas a gente vai ver isso mais para frente. E aí, no caso, né, eu posso dizer que a frequência de corte também está resolvida. Né? Então, eu tenho os dois problemas aí resolvidos. O meu último problema, lembra que aqui tem 2, né? Aqui seria o quarto, na verdade. Meu último problema é o potencial de corte, que é igual. Então, na época, o que eles falam? Pô, quanto mais energia cinética, mais potencial eu preciso ter para brecar o meu elétron. Lembra que está em módulo. Eu posso trocar energia por aquilo que a gente falou. Né? Lembra, a energia do fóton é igual à função trabalho mais a energia cinética. Se eu inverto e isolo a energia cinética, eu vou ter que é isso daqui. O potencial de corte é a energia da luz, que é o HF quantizado, menos a função trabalho. A função trabalho pode sair daqui de cima. Ó. A função trabalho pode ser H vezes F0, dividida pela carga elementar ou a carga do elétron
aí no caso. O Einstein chega nessa equação. Olha lá, o potencial de corte depende da constante de Planck. Bom, constante é constante, não muda. Da carga elementar, que também é constante. Então, isso é uma constante. Agora, ele depende de duas frequências, duas cores. Ele depende da frequência que eu tenho na luz e da frequência que eu tenho de corte do metal. Então, eu só dependo da frequência, da cor da luz e do que o metal precisa para liberar o elétron. Quer dizer, se a minha função de corte ela tem 10 eletronvolts e chega a 12, então quer dizer, 10 eletronvolts ela liberou e os 2 que sobram, energia cinética. É isso que ela me fala. Essa equação ela é tão interessante que resolve esse problema. Então eu não dependo mais da luz, da intensidade luminosa ser fraca ou forte. Basta eu saber com que cor eu estou jogando no metal, qual é a frequência de luz que está incidindo e qual a frequência que o meu metal precisa para liberar elétrons. Então, sabendo essas duas coisas, o potencial está resolvido. Tanto faz ser luz fraca ou luz forte. Tudo lindo, maravilhoso. Millikan, 14 anos depois, vai pegar essa equação. Ele era um excelente experimentador, né? Então, assim, ele faz a experiência de Millikan, daquela da gotinha de óleo, que é incrível, é considerado um dos 10 experimentos mais lindos do mundo. Professor, quais são os outros 9? Um dia a gente faz uma só para isso, tá? Só para falar desses experimentos. E ele chega nessa equaçãozinha aqui, nesse gráfico que a gente vai ver, que é esse gráfico aqui no caso. Então, eu tenho a frequência de corte, eu falo que para cada frequência eu tenho uma energia cinética correspondente. Então, seria, só para finalizar, o efeito fotoelétrico, então, eu emito uma certa quantidade de luz, né, pelo fóton, uma cor determinada, e eu tenho uma placa com elétrons aqui no caso que eu quero remover. Então, o fóton chega, dá energia para o elétron, lembra, se ele tem energia suficiente, ele arranca. Se ele não tem, ele não arranca. E aí, no caso, eu vou imaginar que a minha frequência luminosa é como se fosse uma rampa colorida, né? Tudo bem? Então, aqui embaixo eu tenho as frequências menores, então eu tenho menos energia. Aqui eu tenho as frequências maiores, eu tenho mais energia. E meu elétron está lá, imagina uma bolinha. Então, eu sei que a energia é a constante de Planck vezes a frequência. Então, se eu pegar uma frequência do amarelo, imagina, esse cara tem uma energia mais baixa, porque ele está mais perto aqui do vermelho, né? Então, a energia dele é menor, pode ser que ele não arranque esse elétron. Agora, eu pego um violeta, ele tem uma frequência maior, então ele tem mais energia. Então, eu jogo esse cara, se ele tem a frequência suficiente, ele interage com o elétron, então ele carrega o meu elétron e ele libera o meu elétron. Então, esse é um fotoelétron, ele recebeu a energia de um fóton e foi, no caso, acelerado. Foi até aí? Para finalizar, eu posso pensar, vou virar o núcleo atômico. Então, ó, na fórmula lá que a gente falou da energia cinética, né, eu posso pensar na energia do fóton menos a função do trabalho, quer dizer, a energia da luz menos aquilo que eu preciso para arrancar o elétron do metal é a energia cinética. Se eu pensar que isso é HF e montando o gráfico, eu tenho esse gráfico que é muito importante, quer dizer, isso daqui é a quantidade de energia que eu preciso doar para o meu metal para arrancar os elétrons. Então, essa daqui seria a minha frequência de corte. Se eu jogo uma frequência além da de corte, eu, além de arrancar o elétron, eu ainda forneço para ele uma energia cinética. Então, isso muda com a frequência luminosa. Que, em resumo, seria isso, né? Eu tenho para vários materiais, aí no caso, potássio, berílio, titânio. Esse é um exemplo clássico, né, de aplicação disso. Eu tenho um LDR, que ele é um sensor de luz. Então, quando ele é iluminado, a resistência elétrica dele diminui, então ele facilita a passagem de corrente. Ele é um sensor luminoso. Para resumir, o que a gente viu na física moderna? A gente viu que o Max Planck, antes e depois da quântica,
quantiza a energia, a interação de energia e matéria, com a constante de Planck. Essa quantização vai ser utilizada pelo Einstein, tá, em 3 postulados, e esses 3 postulados resolvem, aí no caso, o efeito fotoelétrico. Com isso, a gente termina mais um episódio. Eu vou fazer um episódio só com exercícios para vocês. Tudo bem? Então, por hoje a gente fica aqui. Não esquece de fazer a inscrição no canal. Clica o sininho, né, para receber as novidades do canal. Eu os vejo em breve. Até mais.